Nós acabamos de ver que a configuração do Legislativo em Bauru mudou completamente com a desfiliação de 10 dos 17 vereadores eleitos. Para analisar esse movimento, que também ocorre em nível estadual e federal, vamos conversar com o professor da Unesp, o historiador Maximiliano Vicente. Max, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui no Unesp Notícias. O prazer é meu, você sabe disso, né, Larissa? Max, nós acabamos de ver que em torno de 60% dos vereadores se desfiliaram dos partidos que os elegeram. Qual que é a principal motivação dessa troca de partidos? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de salientar que isso tem um nome muito peculiar, que nós chamamos de oportunismo. Oportunismo. Não é? Oportunismo, né? Ou seja, cálculos feitos, avaliações feitas, visando já as eleições deste ano, né? Ou seja, nós temos um cenário nacional que é bastante complexo, que atingiu muito, vamos dizer, de uma maneira muito intensa, algumas siglas, alguns grupos, não é? A população saiu na rua, não é? Bem ou mal, a favor ou contra, mas se manifestou. E isto faz com que exista um cálculo pessoal por parte de alguns candidatos para ver onde podem ter mais chance, não só de ser vereador, como em alguns casos, até de pensar na prefeitura ou, eventualmente, daqui para frente, sair candidato já nas eleições de 2018. Né? Então, o que nós temos para falar assim de importante ou de relevante nessa questão é que não existem partidos dentro do que seria o conceito clássico, ou seja, grupos ideológicos, e não é porque nós não temos grupos ideológicos no nosso país, que nós temos, né? Existe um centro, centro-direita, centro-esquerda, mais para a esquerda, mais para a direita, ou seja, não é por falta de opção, né? E o que acontece no âmbito municipal, e que nós estamos vendo isso não só em Bauru, como em várias cidades em torno de Bauru, é que o cálculo político se sobrepõe à ideologia do partido, e quem perde com isso não é só o partido, é a população. Porque, afinal de contas, quando eu elegi um vereador, estava depositando votos não só nele, como no partido. Inclusive tem um voto na legenda, não é? Legenda. E essa pessoa acaba sendo, de certa forma, enganada depois. Exato. Né? E isto é um dos pontos que começa a criar um aspecto muito negativo na população. Né? Então, vou votar para quê? Né? Qual que é a proposta, ou quais são as propostas? Essas propostas vão vingar, não vão vingar? Elas vão ser mantidas, não vão ser mantidas? Não é? Na metade do caminho pode mudar, não pode mudar? Não é? E esses partidos, Max, eles refletem essa diferença de visão ideológica ou não? Não refletem. Existem as diferentes visões, mas eles não refletem. Não refletem, né? Porque poderia ser, como em alguns casos, pode até ser compreensível. Falar, não, eu acreditava num partido, o partido se envolveu num ato corrupto, não compactua mais com isso, né? Mas seria uma opção ideológica, ou seja, de você se manter alinhado no mesmo posicionamento, né? Mas nós vemos aí trocas que no âmbito nacional e mesmo no âmbito estadual, ideologicamente falando, são antagônicas, ou seja, você está num partido A, passa por um partido B, que pensa justamente o oposto daquilo que faz o menor você se elegeu, sentido. né? Então, infelizmente, isso lembra um lado muito ruim da política, não é? Lembra Maquiavel, quando ele falava que tudo é válido para conseguir e manter o poder, né? Infelizmente, esse momento que nós estamos vivenciando é propício para isso, embora seja legal, né? Que a justiça eleitoral garante que você possa mudar, mas seria interessante que os candidatos pensassem um pouco mais em profundidade, não é? Não é uma questão porque eu tenho uma brecha legal para fazer isso, que eu vou sair, né? Então, se há problemas dentro do partido, lutemos dentro do partido para que ele faça uma autocrítica e uma autorreflexão, não é? Porque é normal, natural que isso exista dentro dos partidos, né? Afinal de contas, o mundo vai evoluindo. O Max, a gente já tem falado muito sobre esse assunto aqui, falando dos desdobramentos desse cenário no nível nacional. O país passa pela investigação Lava Jato, que tem trazido à tona um esquema sistemático de pagamento de propina por empresas que, entre outros motivos, sustenta esse sistema político partidário. Hoje veio à tona uma lista da Odebrecht, que revela que ela pagava propina a 200 políticos de 18 partidos. Então, o que precisaria mudar no nosso sistema partidário no país para evitar essa relação criminosa entre a esfera pública e a privada? Bom, desde faz muito tempo, né, Larissa, a gente vem defendendo a reforma política como sendo uma das muitas que tem que ser feitas, junto com a reforma tributária, enfim.
E o que seria a reforma política? Exatamente isto, né? Permitir que o custo político, o chamado custo para você eleger um deputado ou para manter um partido, fosse feito pelo financiamento via poder público, ou seja, pelo Estado. Porque é o único instrumento legal que você tem para controlar de fato as finanças dos partidos. Não significa que não podem acontecer desvios ou entradas de dinheiro de outras formas, mas fica muito fácil para o Estado fiscalizar isso, né? Então, ideologicamente falando e politicamente falando, a reforma política implicaria em um controle maior por parte do poder público de como é que os partidos sobrevivem dentro do nosso contexto, não é? Por quê? Porque na época das campanhas é onde se fazem alianças, onde se criam mecanismos que depois se torna o político refém daqueles compromissos que ele fez. É o caso da Odebrecht, né? Se ela pagava é porque contava com a aprovação de obras públicas, não é? Quer dizer, ninguém faz nada de graça, não é? E para isso os políticos, então, se submetem ao poder econômico, perdem o ideal que seria pelo qual eles foram eleitos, de reformar leis, propor leis, enfim, né? Alterar um pouco a estrutura política do país, e acabam reféns, então, desses financiamentos, que é uma questão nossa, que é uma questão mundial, mas a diferença que nós temos com alguns países no âmbito mundial é que lá é transparente o financiamento, né? Se você doa, você publica, né? E não há impedimento nenhum para que isso aconteça. No caso nosso, já faz muito tempo que a gente vem defendendo o financiamento público como arma ou ferramenta para ver como que de fato, que os partidos se comportam com transparência em termos de um montante financeiro. O país poderia estar discutindo a reforma política neste momento, mas na verdade estamos passando por um processo de impeachment, né, de afastamento da presidente. E esse processo que caminha para ser predominantemente um julgamento político e não jurídico, você acha que ele vai ser decidido por um partido, para a gente ficar no tema de hoje, pelo PMDB? Ele vai ter um papel importante, né? No entanto, nós temos que tomar muito cuidado, não é? Porque o PMDB, assim como outros partidos, estão muito divididos, né? Não precisa ir muito longe. Dentro do estado de São Paulo, o partido hegemônico são vários partidos, né? Nós teríamos que esperar até terça-feira para ver qual é o comportamento do PMDB, para ver que partido, ou que parte do partido vai para fora, que outra parte vai ficar, porque já teve ministro falando, deputado, que se for o caso na hora do impeachment, ele larga de ser ministro e vai para o Congresso para votar na defesa da Dilma, né? Isso dito publicamente. Então, não sei até que ponto a unidade do PMDB pode ser considerada como um bloco único que saia na sua totalidade e que algumas pessoas não fiquem. Se uma parte do PMDB fica, evidentemente o impeachment fica muito difícil. Ele ilustra exatamente um partido que não cabe nessa definição clássica de partido, né? Sim. Ele vai de acordo com quem está no poder, não tem não é homogêneo. Na ciência política já tem esse termo clássico. Quando você fala PMDB, é o partido oportunista que está sempre pronto para ficar próximo do poder, né? É já um conceito cunhado politicamente, tá? Para a gente concluir então, Max, os próximos passos você acredita que vão depender dessa decisão do PMDB na terça-feira? Um dos pontos, sim, seria esse, né? Eu creio que é fundamental. Outros, o andamento das investigações, não é? Ver se as denúncias se concretizam, não é? A situação do Supremo Tribunal Federal. A volta da investigação do Lula para o Supremo pode ter alguma influência? Pode, no sentido de que o que foi feito até agora ficou claramente que é ilegal. Ou seja, muitos dos procedimentos foram ilegais. E com isto, quem ganha voz é a legalidade. Tá? Então, evidentemente, isso pode repercutir e trazer benefícios para o PT. Tá certo, professor. Mais uma vez, muito obrigada por aprofundar essa discussão. É um prazer. Toda vez que precisar, estamos disponíveis.